Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Simone Ávila, eu sou doutora em Química, especialista em Neurociência e Comportamento Humano. E aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a despertar o seu máximo potencial. O caminho para isso está em desenvolver a sua habilidade de aprender a aprender. Atingir a sua máxima performance é apenas uma questão de treino. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre como que você pode utilizar o seu cérebro da melhor maneira possível para encontrar soluções para problemas. O primeiro ponto é: o que é um problema? Então, os conceitos chaves precisam estar bem definidos para que a gente possa dar um bom andamento para o nosso vídeo. Toda vez que eu tenho uma condição diferente da condição desejável, eu tenho um problema. Vamos ver alguns exemplos? Imagina que você fez um exame de sangue e mediu o nível de colesterol. E o valor encontrado está acima do limite desejado. Você tem um problema. Então, eu preciso propor algumas ações para reduzir o nível de colesterol. Ou seja, eu preciso pensar em uma solução, certo? Vamos imaginar uma outra situação. Imagina que você está se preparando para um concurso público, você foi lá, estudou, se preparou, e no dia da prova, você atingiu um resultado, uma nota, abaixo do limite desejado para aprovação. Então, você está reprovado, eu tenho um problema. Se eu quiser continuar seguindo uma carreira pública, eu preciso propor ações para que eu possa ter um estudo mais eficiente e aumente a minha performance, aumente a minha nota ali naquela prova. Isso é um problema. Os problemas, pessoal, eles estão presentes na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e o tempo todo. É graças aos problemas que nós somos contratados como profissionais para trabalhar numa empresa, por exemplo. Né? Sempre que existe problema, existe oportunidades. Você nunca é pago em função do conhecimento que você tem. Você é pago em função de como você usa esse conhecimento para resolver problemas. Então, quando a gente fala de resolução de problemas, nós estamos falando de algo muito mais complexo do que resolver, por exemplo, um exercício de sala de aula, um exercício de uma prova, por exemplo. Porque o problema, muitas vezes, ele é multidisciplinar. Então, às vezes, eu vou precisar de vários conhecimentos de áreas diferentes para estar resolvendo. E para que eu consiga a resolução para um problema, eu preciso ter repertório. O que é repertório? Vamos imaginar o seguinte: no nosso computador existe uma memória. Nessa memória, nós salvamos os arquivos. Esses arquivos que eu salvei no meu computador, eu consigo resgatá-los sempre que eu preciso. O nosso cérebro, ele funciona da mesma maneira. Eu tenho uma memória definitiva. Tudo que eu salvo, né, nessa memória definitiva, eu consigo resgatar quando necessário. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o nosso cérebro, ele tem dois modos de trabalho. Um modo focado e um modo difuso. Se você entender como esses dois modos trabalham e como que você pode acessar esses dois modos, você pode utilizar esse conhecimento para encontrar as melhores soluções para resolver um problema, tá? Eu vou projetar aqui para vocês uma imagem do nosso cérebro. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando eu falei para vocês que o computador ele tem uma memória e eu vou salvando as informações, os arquivos nessa memória, como que a gente salva essas informações no nosso cérebro? Sempre que eu estou aprendendo algo novo, eu preciso fazer com que essas informações não sejam esquecidas. Então, sempre que eu aprendo algo novo, nós estamos utilizando o modo focado do nosso cérebro. O que é esse modo focado? Eu sentei lá para estudar, tirei todas as distrações, deixei o ambiente organizado.
Separei livros, videoaulas que vão me ajudar a aprender aquele conteúdo. Acessei essas informações e pratiquei. O aprendizado, ele se dá de modo ativo. Então, o que é praticar? É fazer resumo, é resolver questões, é você dar uma aula para alguém explicando aquilo que você aprendeu. O aprendizado sempre vai acontecer num processo ativo. Mas eu preciso trabalhar com o meu cérebro em modo focado. Ou seja, eu preciso reter toda a minha atenção ali naquele conteúdo que eu estou trabalhando. Quando eu faço isso, pessoal, o que acontece é que eu crio novas redes neurais. O que são essas redes neurais? Imagina essa bolinha azul que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, eu tenho essa bolinha azul. A partir do momento que eu estou estudando e tendo acesso a novas informações, eu vou criando novos arquivos aqui no meu cérebro, ou seja, eu vou criando novas redes neurais. Então, sempre que a gente aprende um conteúdo novo ao longo da vida, seja na escola, na época da faculdade, ou os conteúdos que você estuda sozinho aí por curiosidade, você vai criando essas novas redes neurais. Então, cada bolinha dessa que eu tô colocando aqui significa conhecimentos, informações que você tem acumulado aí na sua memória. É o seu repertório. Então, veja, eu preciso ter repertório para resolver problemas? Quanto maior a quantidade de informações que você tem aí na sua memória, maior a probabilidade de você encontrar soluções para um problema, tá? Imagina, pessoal, o meu computador. Eu tenho vários arquivos e eu estou buscando uma informação nesses arquivos. Quanto maior a quantidade de arquivos ali que eu tiver, quanto mais informações eu tenho, maior a possibilidade de eu encontrar o que eu estou buscando, tá? Então, sempre que você aprende algo novo, uma rede neural vai ser criada e você vai, né, enchendo o seu cérebro aqui dessas bolinhas, tá? O que eu quero que vocês entendam é que cada bolinha dessa é uma nova informação que você adquiriu e para você adquirir essa informação, você precisa estudar em modo focado, ou seja, com toda a sua atenção direcionada para aquele conteúdo e sempre praticando de modo ativo, certo? Então, quando eu estou estudando, eu estou plantando sementinhas ali no meu cérebro, aumentando o meu repertório, aumentando a minha biblioteca de informações. Isso ocorre ao longo de toda a nossa vida escolar, universidade, e sempre que você aprende, que você estuda alguma coisa nova. Então, você está aumentando o seu repertório. De repente, surge um problema no trabalho, em casa, na sua vida pessoal, para você resolver. Sempre que você tem um problema, o seu cérebro, ele vai buscar lá no seu repertório informações que tenham alguma semelhança com o problema que você está tentando resolver. E aí, o que vai acontecer? Quando você está nessa parte de analisar o problema, você está trabalhando novamente com o seu cérebro em modo focado. E aí, o seu cérebro, ele vai buscar uma regiãozinha aqui, característica, aonde concentram algumas redes neurais, algumas informações, e ele vai tentar resolver o problema a partir dessas informações aí. Pode ser que você consiga resolver, que você consiga encontrar uma solução ou uma possível solução para esse problema? Sim, pode ser que você consiga encontrar. Como pode ser que você encontre uma solução que não seja a melhor. E pode ser que você tente e não consegue encontrar uma resposta. Isso é muito comum. A gente começa a olhar para o problema, buscar uma solução para aquele problema e eu não consigo enxergar uma resposta. Olho e fico ali focada, tentando resolver o problema e não consigo encontrar uma resposta. Por que isso acontece? Porque o seu cérebro, ele está utilizando uma regiãozinha. Ele não está utilizando todo o seu repertório de informação. Ele está utilizando alguns
pontos ali de informação que ele associou que podem te ajudar a resolver aquela questão. Só que o que acontece é que a resolução desse problema pode ser que esteja, por exemplo, nessas informações que estão aqui na parte inferior e não aqui, aonde ele está utilizando. E aí, o que acontece, pessoal? Sempre que eu estou pensando no problema, sempre que eu tenho um pensamento sobre esse problema, sobre a resolução desse problema, o meu cérebro trabalha em modo focado, ou seja, o meu cérebro está trabalhando uma região específica e pode ser que a resposta não esteja ali, que a solução não esteja ali. O que eu preciso fazer? Eu preciso me desconectar daquele problema, parar de pensar no problema. E eu sei que se eu falar para você pare de pensar agora sobre o problema, o que vai acontecer é que você vai ficar pensando cada vez mais no problema. Qual que é a estratégia? Então vamos entender. Se eu tenho um problema, eu tenho uma pergunta, eu tenho um questionamento que eu preciso resolver. Qual a solução para eu reduzir a minha taxa de colesterol? Qual a solução para que eu consiga ser aprovada no concurso da Petrobras, por exemplo? Só um exemplo, tá, pessoal? Como que eu faço isso? Então, eu preciso formular essa pergunta. A partir do momento que eu formulei essa pergunta, eu não tenho ainda a resposta, o que eu vou fazer? Eu vou me desconectar do problema, eu vou fazer outra coisa. Vou sair, fazer uma caminhada, vou ouvir uma música, vou dormir. Sempre que você para de pensar sobre o problema, a partir do momento que você fez um questionamento, que você levantou uma pergunta para o seu cérebro, ele começa a trabalhar de um modo inconsciente para buscar uma solução. Isso ocorre quando o nosso cérebro está trabalhando em modo difuso. O que é o modo difuso? Ao invés dele utilizar uma região característica, o que ele vai fazer? Deixa eu só apagar aqui para vocês essa circunferência. O que ele vai fazer? Ele faz uma varredura sobre todas essas informações que você tem armazenada. Mas para que o cérebro possa fazer essa varredura, que é o que nós chamamos de modo difuso, você precisa se desconectar do problema. Então vai relaxar, vai fazer uma caminhada, vai para academia, vai brincar com o filho, vai brincar com o cachorro, vai dormir, vai assistir um filme na Netflix, se desconecte desse problema, dê uma pausa. Para de tentar resolver o problema. Quanto mais você tentar resolver esse problema, o seu cérebro sempre vai voltar a trabalhar naquela região característica. Quando você se desconecta e vai fazer outra coisa, para de pensar sobre ele, o cérebro começa a fazer uma varredura sobre todas as informações que você tem armazenadas aí ao longo da sua vida. Ele vai olhar todas as sementinhas que você plantou durante toda a sua vida de estudo ativo. E aí, de repente, você vai dormir e você acorda, né? E tem o que a gente diz, né? Tive um insight. O que é um insight? Apareceu uma possível solução. Essa possível solução, ela acontece sempre que o nosso cérebro está processando isso de uma forma inconsciente, que é o que nós chamamos de modo difuso. Só que para o modo difuso trabalhar, você precisa levantar essa dúvida. Você precisa levantar essa pergunta, fazer essa pergunta para você mesmo, para que o seu cérebro comece a processar a informação de modo inconsciente. Isso sempre vai acontecer quando você tira o foco do problema. O modo do cérebro focado e difuso nunca vai trabalhar ao mesmo tempo. Para que o cérebro faça essa varredura nas informações que você tem ali armazenadas, você precisa se desfocar do problema. Vai resolver outra coisa, vai fazer outra coisa, esquece aquilo por um momento. A solução começa a aparecer. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu estudava algumas substâncias para fazer o processo de captura de CO2. E eu estudava
3 substâncias, né? 4 substâncias na realidade, estudava as propriedades dela, como que ela se comportava em termos de aquecimento, enfim. E o que eu observava, né? Eu não conseguia encontrar uma condição desejada para utilizar aquelas substâncias no processo de captura de CO2. Elas sempre apresentavam um comportamento instável. Só que eu sempre estudava elas isoladas. Quando que veio a ideia, que foi exatamente o que eu desenvolvi dentro do meu doutorado? Quando eu enxerguei que eu poderia fazer uma mistura dessas substâncias e a partir da mistura dessas substâncias eu encontraria essa condição ideal. Ou seja, eu tirei o foco de trabalhar aquelas substâncias de forma isolada. Só que essa ideia, ela só acontece quando eu me desconecto do problema. Já aconteceu com você? Às vezes você está resolvendo uma questão da escola, da faculdade, não consegue encontrar a solução? E aí, de repente, você vai dormir, vai fazer outra coisa, você começa a ter mais clareza das informações. Então, pessoal, sempre que você tiver um problema para resolver, você precisa saber alternar entre os modos de atuação do seu cérebro. Quando eu quero aumentar o meu repertório, ter mais informações para que eu consiga utilizar depois para resolver um problema, eu preciso trabalhar com o meu cérebro em modo focado, que é aquele estado de atenção plena, que eu me desconecto de tudo e fico focado em resolver aquela questão, em resolver aquele assunto, em estudar aquele assunto. Agora, eu preciso entender também que quando eu estou dormindo, quando eu estou relaxando, quando eu estou me divertindo, fazendo outras coisas, o meu cérebro também está processando, está trabalhando para encontrar uma solução. Só que se você não faz essa pausa, esse trabalho em modo difuso não acontece. E aí, essa varredura em todos os repertórios de informação que você tem não ocorre. E a melhor solução não acontece, tá? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Entendam que aprender a aprender é muito mais que uma habilidade. É um superpoder. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Isso é super importante para o YouTube distribuir o nosso conteúdo para outras pessoas. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você conheça, compartilha, faça com que esse conteúdo atinja mais pessoas. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para que você seja notificado sempre que um novo conteúdo for publicado. E se você gostou desse vídeo, se você implementou as dicas que você assistiu nesse vídeo, conta para mim, escreve aqui nos comentários como está sendo implementar tudo isso, o que você achou desse vídeo. Para mim é muito gratificante saber a opinião de vocês e os resultados que vocês estão tendo a partir dos nossos conteúdos. Lembre-se sempre, aprender a aprender é muito mais do que uma habilidade. É um superpoder que pode fazer você ter um grande diferencial.